Café na Mesa podcast começando e vocês já estão vendo aqui que tem uma novidade. Já não estou sozinha do lado de cá hoje. Mês de junho, mês dos namorados, e a gente vai começar esse mês aí com um episódio especial. Mas antes de eu pedir para o novo apresentador aqui junto comigo se apresentar, eu quero dar as boas-vindas ao Espírito Santo, que é o responsável por tudo que acontece aqui. Dar as boas-vindas a você também, que chegou aqui para sentar nessa mesa e ter a sua fé fortalecida, ter a sua vida edificada. Então é isso. Hoje eu estou aqui com Sócrates, meu esposo. E antes de dar as boas-vindas aos nossos convidados, eu vou dar as boas-vindas a ele. Seja bem-vindo, meu amor. Obrigado. É uma honra estar aqui, uma honra fazer parte aqui dessa mesa, do seu lado, nesse mês aí tão especial, o mês dos namorados, e receber, né, esses convidados tão especiais aí pra gente. Quanto suspense, né? Vocês já viram aí na legenda, só que a gente vai agora oficialmente dar as boas-vindas a vocês, Samuel e Carla. Sejam bem-vindos nesse espaço aqui. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada. É um prazer também para nós estarmos aqui fazendo parte desse projeto, né, e poder alcançar várias vidas. Amém. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade. E a você, Thaís, e a Sócrates, por nos proporcionar esse momento tão especial para nós. E espero que também bem gratificante, né? E que nós possamos abençoar a vida de pessoas através da nossa história. Amém, com certeza. E a gente sempre começa assim pedindo para vocês se apresentarem. Mas aí antes de vocês eu vou pedir para Sócrates se apresentar. Se apresente aí, amor. Quem é Sócrates? Eu sou Sócrates, né? Esposo de Thaís, né? O pai de duas meninas lindas, Rafaela e Giovana. Sou fisioterapeuta, empresário, trabalho junto com minha esposa. A gente tem essa missão aí e sou um servo de Deus também. Tô aí nesse chamado. Amém. E vocês, contem aí. Quem quer começar? E Juninho, vou lhe chamar de Juninho mesmo, viu? Fica tranquila. Quem é Samuel? Eu sou esposo de Carla, pai de 2 filhos, João e Laura. Sou professor de jiu-jitsu, proprietário da escola Grace Barra de Jiu-Jitsu aqui em Feira de Santana, onde nós temos 2 unidades, não é? E cristão, filho de Deus, apaixonado por Jesus Cristo. E apaixonado pela minha esposa. Que lindo! E quem é Carla? sou Carla, esposa de Samuel, mãe de 2 joias preciosas, João, Arthur e Laura. Sou empresária e gestora na Grace Barra, Feira de Santana, auxiliando meu esposo nesse processo, nessa missão que o Senhor nos confiou. Sou muito feliz, serva de um Deus vivo e apaixonada por Ele também. Ai, que bom. Então, assim, vocês falaram, né, que vocês são cristãos, apaixonados por Jesus. Mas conta aí um pouquinho pra gente, né? Como foi esse processo de vocês conhecerem Jesus? Nasceram já em um lar cristão? Como foi que vocês conheceram Jesus? Como foi esse processo de conversão de vocês? A minha caminhada foi desde bem novinha, desde pequenininha, né? Eu não nasci num lar cristão, mas minha tia sempre foi cristã e ela me levava aos domingos para a escola bíblica dominical e eu sempre acompanhava ela e era apaixonada. Então, fui seguindo essa rotina, né, de estar na igreja toda semana, ia durante a semana para ensaios de dança, de teatro. Já era inserida desde cedo, desde muito cedo, né, na rotina da igreja. E aí, aos meus 11 anos, eu aceitei a Cristo, fui batizada pelo Espírito Santo, foi uma experiência incrível, né, de lá para cá. Infelizmente, na trajetória, dei umas escapulidas, mas sempre voltava para o Senhor, porque eu sabia qual era o meu lugar. Sempre em Cristo. Sim. Você chegou a ficar assim, afastada por algumas vezes ou foi uma vez só? Sim, mais de uma vez. Mais de uma vez. Né? Tive algumas experiências negativas, né? Acabei me afastando, mas graças a Deus, sempre retornando, o mundo não é o meu lugar. E é interessante, Carla, porque eu não sei se você ainda serve no Ministério de Dança, mas eu sei que você servia, não sei se ainda serve. Então já começou lá, desde antes, a semente foi lançada desde antes, né? Desde de pequenininha, muito nova. Inclusive, quando a gente se conheceu, eu estava no Ministério de Dança já, né? Foi. Lá na igreja do pastor, né? Sim. Rafael Divino. Sim. E desde muito nova, sempre gostei de estar no meio da igreja, no meio das artes. Esses dias
dei uma parada por conta da rotina, né? Dentro da academia, sempre muito exaustivo por conta das outras demandas, né? Mas é o meu propósito, né? Sempre estar em Cristo mesmo. Amém. E você, Juninho, conta aí um pouquinho como Foi foi. bem diferente, né? Carla já teve esse contato com a palavra, na verdade, bem mais fácil do que eu. Lá em minha casa, eu sempre encontrava meu pai orando, né? Isso é uma lembrança que eu tenho. E eu sempre encontrava ele orando de joelhos. Mas eu não tive experiências, não direcionamento sobre a palavra de Deus e tal. E aí, por fim, já na minha adolescência, minha mãe, ela começou a fazer parte daquela Testemunha de Jeová, né? E aí me levava também naqueles reuniões que eles chamam, né? E eu não conseguia entender direito aquilo ali, enfim. E aí nunca tive uma direção sobre religião, né? E aí eu sempre ia na igreja católica, todo esse tipo de coisa, bem por livre e espontânea vontade minha. E aí eu só fui ter esse entendimento melhor sobre Deus de verdade já na minha fase adulta, né? Comecei a ler a Bíblia, ouvir um pouco o que as pessoas falavam e ter minha linha de raciocínio sobre o que eu achava melhor. E aí, enfim, eu entendi que não existe religião, porque na palavra de Deus não existe, na Bíblia não se fala de religião. Isso. Não é? E então eu sou cristão. Não é? Em 2003, eu falei aqui, né, batendo um papo com vocês, em 2001 eu fui para o Rio de Janeiro para treinar jiu-jitsu. E aí sempre eu vinha em feira para passar uns dias com minha família e tal. E aí eu passei na frente da igreja, na Batista Memorial, e tinha lá Lázaro, agora cantando gospel e tal. E aquilo ali me indignou, porque Lázaro tinha virado crente, né? A palavra era assim, pô, Lázaro agora virou crente, pô, o cara saiu do Olodum. Eu fiquei zangado com isso. Porque eu gostava do Olodum e as músicas que Lázaro cantava era que eu mais gostava por conta do timbre de voz dele e tal, Sim. aquela coisa. E aí foi engraçado esse negócio que terminou que eu fui lá pra ouvir a voz de Lázaro e enfim eu ouvi a voz de Deus. E naquele dia ele fez o apelo e eu aceitei Jesus ali naquele dia. E foi um dia marcante, né? Porque eu fui pra torcer contra, né? Eu falei, esse cara não pode se converter, agora ferrou com o Olodum. Aí você vê o que Deus faz, né? Chega um ali meio que revoltado com aquilo que Deus está fazendo e Deus pega de jeito. E eu olhava pra ele falando, eu falei, esse cara tá doido, meu irmão. O cara sai do Olodum pra estar negócio de... pra estar em negócio de igreja, meu irmão. Esse cara tá ferrado, que cabeça, né? E aí, então, daqui a pouco ele fez o apelo, bicho. E aí, terminou que eu aceitei Jesus. E foi um dia maravilhoso, né? Estamos aqui até hoje. Você já conhecia a Carla, então, nessa época? Não. Não, ainda não. Isso aí, eu tava em 2003, a gente foi se conhecendo em 2007. Foi. No finalzinho de 2007. Pra você ver como são as coisas de Deus, né? Ele foi lá pra torcer contra. Eu tive esse sentimento também quando o Lázaro começou a cantar, que eu também gostava dele quando ele cantava. Mas você foi lá com outro propósito e chegou lá, Deus fez fez uma obra na sua vida, né? Quando eu lembro disso, eu dou tanta risada. Mas esses dias eu tava contando isso pros caras, né? Falei, rapaz, eu vou lhe contar como foi a minha conversa. Eu fui lá torcer contra, revoltado com o Lázaro, porque ele saiu do Olodum. Cheguei lá, fui arrebatado. Falei, venha, meu irmão, eu preciso de você aqui. A gente falou aqui de nascer ou não nascer no lar cristão. Eu também não nasci no lar cristão, né? Minha família sempre foi aquele católico não praticante, que ia na igreja de domingo, de vez em quando. Mas assim, pra gente ver a importância, né, da gente criar os nossos filhos de uma forma diferente da forma que a gente foi criado, né? Hoje a gente dá uma prioridade a gente ser exemplo dentro da nossa casa, tem um culto hoje, tem alguma coisa na igreja, a gente busca ter uma responsabilidade, colocar aquilo ali em primeiro lugar para servir como exemplo para elas, né? E assim, a gente tem colhido frutos disso aí
As meninas hoje, elas brigam, ficam chateadas quando não vão para a igreja, que às vezes elas têm aula, né? No outro dia não dá para ir, mas a briga lá em casa é grande quando elas não podem ir para a igreja, né? Tem casas que a criança não quer de jeito nenhum ir para a igreja. Mas assim, a importância, né? Da gente colocar os filhos no caminho do Senhor desde cedo, para no futuro a gente colher os frutos, né? Até a própria rotina, né? Hoje a gente vê muito mais Giovana, até que já é mais velha do que Rafa. A leitura dela, bíblica, do jeitinho dela lá, ela faz a rotina dela, faz os devocionais, né? Você vê que é a gente apresentar Jesus, né? Mas aproveita que você está falando que se ele não tiver cuidado, eu vou ficar atropelando ele toda hora, né? Conta um pouquinho como foi que a Grace Barra, que Juninho e que Carla tiveram esse impacto também na tua vida, na tua história de sua conversão também, né? Não estava no script isso, mas enfim. Porque assim, ó, Juninho é professor de Sócrates, né? Isso. E professor de Giovana e de Rafaela. Só eu que não treino jiu-jitsu. Ainda. Apesar de sofrer pressão dentro da minha própria casa para eu treinar, Imagina. as meninas ficam me enchendo. Tem que treinar, mamãe, tem que treinar. Eu falei, não tenho idade para isso mais, não. Fico dizendo que não dá, mas contem um pouquinho dessa história. É verdade. Para quem não sabe, né, Samuel, eu chamo ele de Juninho, é meu professor, né? E assim, Deus, ele faz as coisas, como a gente estava falando aí da história aí de Lázaro, ele faz as coisas perfeitas, tudo no tempo certo, tudo no tempo dele. Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 16 anos de idade. A gente sempre foi assim, contemporâneo aqui, né? Na cidade do jiu-jitsu. A gente começou. Juninho é um tempo mais velho do que eu. Mas a gente sempre treinou em equipes diferentes. E aí, durante muito tempo, eu treinei em outra equipe e acabou que, com o tempo, a relação foi se desgastando lá na equipe. E eu precisei fazer uma mudança, né? Eu precisei fazer uma mudança de equipe. E, assim, onde eu treinava, nunca existia uma ligação, assim, do jiu-jitsu com Deus mesmo, sabe? Não estou falando de A ou B, não, mas, assim, eu estou falando, assim, do que Deus fez, né? A mudança que Deus fez na minha vida através da Grace Barra e de Samuel. Então, assim, eu passei por situações, assim, chatas na outra academia, assim, o ambiente não era um ambiente assim familiar, sabe, não era aquela coisa leve. Então eu decidi mudar de equipe, sem briga. Conversei com meus alunos na época, falei que estava mudando de academia e aí eu procurei Samuel. Quem foi que te direcionou? Foi Deus que mandou tu ir lá? Como foi isso? Assim, eu vou lá aparecer lá. Eu ficava assim, meu Deus, eu vou mudar de academia. Para quem não conhece, quem é do jiu-jitsu sabe, né? Quando chega um faixa preta para mudar de academia, para chegar em outra academia, as pessoas meio que ficam um pouco assim... Com o pé atrás. Com o pé atrás, né? E eu cheguei lá na academia para conversar com o Samuel. Eu acredito, tenho convicção que foi um direcionamento de Deus mesmo, porque a gente sempre, quando a gente se via nos campeonatos, a gente se falava, sempre teve aquele respeito, era recíproco, né? Aquele carinho. E aí eu fui lá e eu acho que no primeiro dia que eu fui, Samuel acho que estava viajando. Foi eu só que tava a Carla te lá, que me recebeu. recebi. Foi? Aí eu falei, Carla, eu queria falar com o Samuel e tal. Eu não sei se eu cheguei a adiantar o assunto para tu, que eu queria ir treinar lá, não foi? Adiantei. Aí Carla conversou com o Samuel, eu sei que depois de um tempo o Samuel chegou, eu fui lá na academia. Quando eu cheguei lá, eu conversei com ele, falei, Samuel, eu tô mudando de academia e tal. Eu senti logo uma diferença, uma leveza, um ambiente, assim, totalmente diferente do que era o ambiente que eu treinava antes. E chegou lá, Samuel conversou comigo, foi bem receptivo, eu comecei a treinar, só que aí ele falou, olha, só vou te dar uma resposta sexta-feira, eu lembro como se fosse hoje. Rapaz, foi difícil assim, foi no início da semana. Aí eu falei, tá bom, não entendi bem, falei até com o Thay. Eu falei, rapaz, será que ele vai me aceitar ou não vai? Porque me esperar esses dias todos para me dar essa resposta. E aí a semana passou e quando foi na sexta,
ele juntou, acho que várias turmas lá. Tu lembra desse dia, velho? Não. Muita gente mesmo na turma. E aí, no final, ele me chamou no meio, assim. Aí me apresentou. Muita gente já me conhecia, né? Quem é do meio do jiu-jitsu, a gente já meio que se conhece. Aí ele falou que eu tava integrando agora a Gracie Barra e se a galera me recebia de braços abertos, e todo mundo me recebeu, cada um me deu um abraço, foi um carinho. Uma coisa que eu nunca tinha vivido no jiu-jitsu antes. Então, assim, e de lá pra cá minha vida mudou, sabe? Depois que eu entrei na Gracie Barra, minha vida mudou, assim. Eu me aproximei muito mais. Foi exatamente num momento que eu estava começando a me aproximar de Deus. E aquilo ali foi só uma confirmação, porque eu saí de um ambiente que às vezes me tirava da presença de Deus para um lugar que a gente chega no tatame, Samuel, ele ensina, ele fala de Deus, ele aconselha. No final de todo o treino, a gente faz uma oração, agradece ao Senhor. Tem que voltar, a gente fazia umas células dia de sexta lá, acabava o treino, o bispo pegava um violão e a gente tocava, era um momento que todo mundo suado. Abria o coração, não era? A galera abria o coração, chorava, era uma delícia. Então, assim, foi uma virada de chave muito grande. A minha ida para Gracie Barra, e eu sou muito feliz lá. Amém. É porque, na verdade, assim, existem algumas mesas que não nos cabe mais, né? Verdade. Do mesmo jeito, existem alguns tatames que às vezes não vai caber mais. Então, se trata, assim, de uma estratégia de Deus, né? Ali foi no processo da conversão dele. Eu já era convertida, a gente passava por algumas situações dentro, né, de casa por conta desse jugo desigual e por conta de tantas outras coisas, né? E ali foi uma estratégia de Deus mesmo para afastar ele de algumas coisas que Deus já não cabia mais na vida dele, né? E a gente vê mesmo vocês assim sendo usados como instrumentos de Deus, não só na vida dele, mas na vida de outras pessoas, né? Acredito que vocês têm muitas histórias aí de pessoas que se converteram, depois estão lá. E é lindo ver também que a equipe, ela não só abraça quem é cristão, existe o respeito a outras pessoas que têm outras religiões e que estão lá, né? E que vão ser amadas, porque Jesus nos ensina isso, a amar, né? E que a gente consiga, de fato, inspirar o outro, né? Com o nosso amor. Então, deixar aqui, honrar vocês, né? Deixar aqui a nossa gratidão enquanto família, né, amor? É verdade. Por vocês terem feito parte mesmo desse processo aí de conversão. Foi muito importante e continua sendo importante. E isso fortalece também para as nossas filhas, né? Há um cuidado, um amor, há uma presença do Senhor ali, é fato. Quando a gente vê os meninos tudo ali no final do... Porque o treino dos adultos eu não assisto, né? Mas assim, o das crianças no final, todo mundo ali se junta e faz a oração. Então é tão lindo isso, né? E aí, conta um pouquinho pra gente aí, como foi agora. Vamos pular agora da Gracie Barra, depois a gente volta, viu? Depois a gente vai voltar, porque eu tenho outra pergunta a respeito disso também. Mas como foi que vocês se conheceram? Conta aí pra gente. Isso aí já não lembra direito, olha, não se complique. Que ano foi, Samuel? Que data foi? Tá lembrando, não? Rapaz, você quer pressionar um homem, você perguntar a ele a data que conheceu ou que começou a namorar. Na verdade, eu tava procurando uma academia para fazer arte marcial. Sempre gostei de luta. Sempre fui muito moleque macho. Jogava bola, gostava de luta. E aí, um amigo nosso, Matheus, falou, bora treinar lá em Juninho, jiu-jitsu. Eu, jiu-jitsu, não conhecia ainda, né? Eu conhecia boxe, muay thai. Ele, bora lá, bora fazer uma aula lá. Se você gostar, você fica lá. E aí eu fui, né? Aí comecei a treinar e daqui a pouco começou, né? Paquerinha e tal, com o professor de jiu-jitsu. Eu já vi Juninho contando isso em algum encerramento do ano. Não foi que você, tipo, é contra, né? Professor e aluno, assim. Mas quando tem que ser? É verdade. Ele sempre falou, né? Ele sempre fala, né? Que não quer namoro na academia. Sim. Que se tiver, vai ter que casar. Porque ele passou por isso, né? Ele sempre falou, então ele teve que cumprir, né? Com esse compromisso. E aí a gente passou por isso e hoje, né? Estamos aí. Conte sua versão agora da história. E aí foi, né? Esse Matheus é um garoto no tempo, já é um homem hoje, lá do bairro, lá da Cidade Nova. E aí eu sempre fui conhecido no bairro, né? Antes do jiu-jitsu eu brigava muito. O jiu-jitsu me moldou, minha personalidade, meu caráter. Me fez eu entender um pouco sobre mim, né? E então
enveredei na arte marcial, a arte marcial me melhorou. E aí também, por conta do jiu-jitsu, eu comecei a sempre estar representando o bairro, a cidade em competições. Vira e mexe tinha matéria no jornal, enfim. E aí então todo mundo me conhece no bairro. E aí ele levou ela pra treinar. E aí me falou, pô, se eu não me engano, ele falou que... Carlinha. Carlinha, não sei o quê, alguma menina que brigar com ela, uma coisa desse tipo assim, que queria brigar com ela, e ela tinha que aprender a se defender. Aí eu falei com ele, mas fala pra ela que ela não pode brigar, hein? Se brigar, não fica aqui não. Aí, enfim, ela foi. E aí, indo pra parte do namoro, aí começou aquele negócio, olha pra lá, olha pra cá, e falei, rapaz, bicho, eu não deixo que ninguém namore com ninguém aqui. Será que eu terminei namorando com ela? E aí eu lembro que depois de uns dias, era aquele negócio escondido de todo mundo, né? Aí eu falei, pô, não vou ficar nesse negócio de escondido com essa menina, porque aí eu prego aqui pra essa galera. Aí cheguei lá no tatame, falei pra todo mundo. E aí falei, ó, gente, agora o negócio é que eu vou ter que casar, né? Eu falo pra vocês direto. Isso em 2007, né? Eu tinha vindo do Rio pra feira pra ficar novamente um tempinho, que eu ficava de férias, no caso, pra eu voltar pro Rio. Só que dessa vez, quando eu vim, eu já não tava com muita vontade de voltar. Eu ficava lá e eu não tinha recurso financeiro pra viver lá, né? Sim. Tipo, eu morei na casa do meu professor, Chico Melo. Eu cheguei na casa dele e até ele, sem conhecê-lo, é uma coisa que eu tenho essa gratidão a ele até hoje. Sim. Nunca vou deixar de ter, porque tudo que eu conquistei no jiu-jitsu, graças a ele, a Deus, lógico, que me apresentou a ele. O cara, ele me botou dentro da casa dele sem me conhecer, velho. Então... E aí eu ficava lá, eu não fazia feira, não tinha dinheiro, não tinha nada. Era só treinando, ficava na casa dele. E isso foi me consumindo, né? Pô, velho, não dá mais pra eu ficar aqui. E aí agora em 2007, quando eu já vim com uma vontade de não voltar. E ele veio comigo. A gente com a passagem comprada pra retornar no mesmo dia. No dia da viagem eu inventei que minha mãe não queria que eu fosse naquele dia, que fosse uma semana depois, enfim. Nessa uma semana que eu não fui, terminei ficando aqui de vez. Foi quando já estava conhecendo Carla? Aí não. A academia, no caso, existia eu lá no Rio. Tipo, eu ficava lá e aí os meninos que treinavam lá na academia, eles pagavam, era tipo uma cooperativa, eles pagavam uma taxa para pagar o aluguel do espaço para ele treinar entre eles, mas todas as vezes que eu vim aqui, ninguém tava pagando o negócio, minha mãe tinha que pagar. E aí dessa vez eu vim disposto também a terminar com isso, né? Falei, não, vou entregar o ponto lá, o cara tirar tudo, esses caras não têm responsabilidade. Minha mãe não tem nem dinheiro pra mandar pra mim, tá tendo que pagar o aluguel. E aí nessa eu terminei ficando. E aí juntou essa galera toda e comecei a dar aula, né? De verdade, onde disseram, eu era faixa roxa. Eu já tinha um tempão de faixa roxa. E aí quando ele veio, ele não me falou que ia me graduar, mas ele juntou todo mundo e falou, ó, eu vim... Fiz questão de vir que eu quero graduar Samuel aqui com vocês e tal, que ele é daqui, ele queria fazer essa surpresa com vocês. Aí me graduou faixa marrom. E aí, enfim, aí daqui a uns meses depois apareceu Carla. E aí, enfim, a gente começou a namorar. Falei com os caras lá, todo mundo ficou assim, né? Aquela coisa, sempre tem muita gente próxima a você, mas tem aqueles julgadores, né? Os caras que... E aí faziam aqueles comentários aí, ó, ele fica dizendo que não é pra namorar com ninguém. Ele é o primeiro e tal. Só que eu nunca namorei com nenhum aluno. Nunca namorei com ninguém de academia. Nem na escola, no meu tempo de escola, eu nunca gostei desses negócios. Tipo, ia pra escola, nunca tive namoradinha em escola, assim, enfim. E no jiu-jitsu também não. E esse também é um princípio que eu trago hoje, porque se o relacionamento não dá certo, acabou não é a chance de convivência das pessoas. A maioria das vezes o que acaba, não acaba bem. Se acabou é porque não teve relação legal, né? Não foi legal aquela relação entre as pessoas. Então há sempre um problema ali. E aí termina que o benefício que o jiu-jitsu podia te trazer, você perdeu porque inventou se relacionar com uma pessoa, não deu certo e você sai do jiu-jitsu. Eu sempre falo isso para os alunos. Eu não digo isso aqui enquanto empresário, proprietário da escola, porque eu vou perder um aluno. Eu sei da importância do jiu-jitsu para a sua vida e o de você não se relacionar com ninguém aqui. Porque isso, se acabar, se casar, tá ótimo. Mas se não casa, meu amigo,
a relação não dá certo, não é legal. Tanto para você quanto pra gente e até pra pessoa. Na maioria das vezes, nenhum dos dois ficam. Né? A maioria sai todo mundo. E quando alguém fica, não tem como o outro continuar, porque não quer ir lá, não quer ter mais nenhum tipo de contato com aquela pessoa. E nem sempre é um final legal, né? Então, eu sempre tive muitas regras que às vezes as pessoas não entendem, porque eu não tenho tempo de eu... Imagina, eu vou matricular uma pessoa, eu vou falar de tanta coisa do porquê disso daí, mas sempre foram princípios para que melhore a relação entre todo mundo. Não é porque eu acho que não deve, entendeu? É porque eu sei de consequência disso. A gente já viveu muito nisso e a gente sabe como é, né? A gente já passou por muitas histórias. Eu prefiro aprender com os erros dos outros do que cometer o erro e pagar o preço por isso. É mais inteligente a gente ver as pessoas, não que seja bom isso, né? Mas se as pessoas erram, há erros que a gente pode aprender com eles e trazer para que a gente possa ter uma melhoria no nosso ecossistema, né? É. E a maioria das pessoas não entende isso. E eles continuam namorando e as coisas continuam dando errado. E todo um benefício que isso podia trazer na vida dessas pessoas, elas perderam por um relacionamento que não foi a lugar nenhum. É porque, na verdade, o que é que a gente observa hoje? Quando vocês se conheceram, vocês não estavam firmes, né? Com Jesus. Então, assim, as coisas são muito diferentes, né? Do que nossa realidade de hoje. Porque hoje, se a gente fosse iniciar o nosso relacionamento hoje com a maturidade que a gente tem, com a caminhada cristã que a gente tem, jamais a gente iria começar um relacionamento que volúvel, que poderia acabar, né? Com facilidade. Mas aí a gente pega esse ensinamento também disso, como é importante fazermos boas escolhas, independente de ser numa academia, não é? Independente de você ser colega de sala de escola, independente de, sei lá, colega de trabalho, que às vezes acontece, é preciso saber o que está fazendo, né? Não ficar agindo por impulso, por emoção, por envolvimento emocional mesmo, né? Que às vezes acontece e ali é uma coisa rápida e aí daqui a pouco acaba. E fica ali, um olhando na cara do outro, tendo que, às vezes, que conviver ou precisando fazer um rompimento com outras pessoas. Então, como é importante hoje, né? Quando a gente se conheceu, a gente também não era cristão, a gente era do mundo mesmo, total. Então, a gente também começou sem saber se iria dar certo. Mas o que eu hoje desejo para as minhas filhas mesmo, é que elas já comecem assim mesmo, um relacionamento sabendo o que estão fazendo, pedindo a direção de Deus. Porque se Deus der a direção, por mais que se der certo ou não der ali, vai cooperar para o bem. Né? Mesmo que haja um rompimento, vai cooperar para o bem. Mas aí, tá certo. Vocês se conheceram lá no tatame. E depois de quanto tempo vocês casaram? Foi logo? Foi logo. E assim, foi num momento muito difícil para mim, né? Que a gente se conheceu, porque meu pai tinha acabado de sair de casa. Então, eu estava passando por um período muito difícil na minha vida, né? Tinha muitas amizades ruins. Tinha muito pouca instrução dentro de casa sobre o que é certo, o que não é. Então, ele foi um grande presente de Deus na minha vida. Ele contribuiu muito para a minha evolução pessoal, para o meu crescimento, né? Eu não sabia nada, praticamente, da vida. E ele foi me ensinando. Ele me acolheu, na verdade. E eu sou muito grata a Deus por isso. Foi logo. A gente começou a namorar com 6 meses. A gente já estava falando de casar, já estava noivo. E com menos de um ano, já estava grávida de João. Né? Então vocês têm quantos anos de casado? Vamos fazer 16 anos, agora em julho. Porque João faz 16, no dia 19 a gente faz 16 no dia 16. Porque a gente casou 3 dias antes de João nascer. Porque quando eu engravidei, eu falei, a gente precisa ter o nosso filho debaixo de bênção. A gente precisa casar. E aí a gente correu para marcar o casamento. Aí só consegui essa data, dia 16 de julho. E no dia 19 estava marcada a cesárea de João. Foi uma bênção, eu lembro muito. Você vê como a gente tem história parecida também, né? A gente tem história comum, falar sobre isso. Pode falar. Quando a gente se conheceu também, o pai e a mãe de Thay tinham acabado de se romper, ele tinha saído de casa. E aí eu queria até fazer uma pergunta a você em relação a isso aí. Porque essa ruptura do relacionamento deles trouxe algumas marcas para o nosso casamento, né? Thaís acabou trazendo algumas
Me perdoe, viu, amor? Pode falar, Isso fica à não- vontade. Tá Mas liberado. assim, algumas feridas, né? Que provocadas pelo pai na mãe, acabou interferindo no nosso relacionamento. Ela acabou trazendo alguns traumas, algumas coisas. Não sei, talvez medo, uma forma de se proteger, porque ela viu o que aconteceu lá, né? Lá na casa dela. Isso aconteceu com o relacionamento de vocês? Sim, com certeza. A gente carrega, né, essas bagagens. É. A gente sempre acha que vai ser a mesma coisa, que vai passar pelas mesmas coisas que nossos pais passaram, né? E não foi à toa que a gente passou por um processo, né? Você vai falar. Sim, de pode já separação. falar, já aproveita. No início foi muito bom, assim, nossa relação, mas aí, depois que veio o João, nos 3 primeiros anos de João, foi uma bênção. Mas aí depois começaram, né, as discordâncias, as brigas. E aí eu sentia muito essa questão dessa bagagem, né? Minha mãe também não tem muita sabedoria. Vou falar isso aqui. Mas qualquer coisa corta, gente. Na verdade, não tinha muita instrução, né? De ser uma boa esposa, do que é ser uma boa esposa, né? De perdão, nada disso. Então, acabei carregando isso comigo. Acabei, muitas vezes, querendo bater de frente com ele, né? De não ter o meu lugar de esposa, de não saber ouvir, de não saber respeitar. Então, a maioria das nossas brigas era porque eu enfrentava ele mesmo. Enfrentava... Olha a cara dele me Eu olhando. tô achando que vocês são gêmeas. Foram separadas da maternidade. Meu Deus, Éramos assim, né, cara? Éramos assim. Éramos. E aí, com isso veio a separação, né? Porque casamento nenhum suporta esse tipo de comportamento. Você vê interessante, né? Quando a gente está a gente tem uma função, um papel, aonde Deus nos colocou. Seja no nosso trabalho, na nossa casa. Então, quando a gente não está exercendo aquela função, quando a gente está disfuncional, as coisas desandam. E o que eu sempre falo, assim, ó, se tem um lar que tem uma mulher equilibrada e um homem desequilibrado, ainda vai ali capengando, mas vai dar certo. Agora, se tem uma mulher desequilibrada, o homem pode até ser equilibrado. Não vai pra lugar nenhum. não flui. É. A mulher é coluna, a própria Bíblia fala isso, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, a gente é uma coluna, a coluna sustenta uma casa. Então, a gente tem que ter isso em mente, assim, né? E quando ele fala desse processo de separação dos meus pais, porque eu também trouxe essa bagagem, né? Então, quando a gente se casou, eu também casei grávida. Então, a gente namorava, a gente tinha 4 anos namorando, engravidei. Não tínhamos planos de casar, a gente não tinha feito plano nenhum ainda de nada. E aí, eu engravidei, estava no meu último semestre de faculdade, e ele recém-formado. Eu não trabalhava, ele tinha começado a trabalhar, não foi, amor? Foi, tinha pouco tempo. Tinha pouco tempo, ganhava pouco, e enfim, e aí engravidei, e aí a gente vai fazer o quê? Aí a gente, né, ali, direção dos nossos pais e tudo, e vamos casar. Nossa decisão também, claro. Né, casamos, só que eu trouxe essa questão da separação dos meus pais. Minha mãe até já contou a história. Hoje, graças a Deus, depois de 13 anos, eles se reconciliaram. Sério? Casaram Que novamente. coisa linda. Casaram novamente. Só que, assim, para você ver, hoje eu uso o sobrenome de Sócrates, né? O Cordeiro. Hoje eu sou Thaís Cordeiro. Mas quanto tempo, amor? De casar? Não, de Cordeiro. Eu mudei o meu nome em menos de um ano. Menos de um ano que eu mudei meu nome. Então, mudou hoje eu agora, uso Thaís recentemente, Cordeiro, mas foi mudou recentemente que eu mudei. Isso foi uma marca da separação dos meus pais, porque minha mãe era uma excelente esposa. Minha mãe era aquela esposa assim que fazia tudo por meu pai e tratava bem, cuidava. Eles tinham um relacionamento bonito mesmo, assim, sabe? Sabe minhas memórias de filha, de eu acordar e chamar minha mãe para me levar para a escola, de estarem dormindo agarrado. Era um amor muito grande. E aí, houve um rompimento por conta de uma traição. E ali, para mim, poxa, se meu pai, que era o meu herói, que eu vi aquele relacionamento, fez aquilo, qualquer homem faz aquilo comigo. Você vê a importância, né? A importância do pai, da posição do pai também para a filha. Então, eu desacreditei do homem, de qualquer homem com aquilo. Tanto é que eu não coloquei o nome dele quando a gente se casou. Eu não tinha entendido. Na época, eu inventava 1000 desculpas até para mim. Me falou que era porque tava
perto de se formar e que ia ter que mudar a documentação toda e atrasar a formatura dela. E eu acreditei. E eu também acreditei, não foi uma É. mentira descabida, não. Eu também acreditei nisso. E as coisas que a gente ia fazendo, a gente faz no automático sem perceber. Sim. Então, assim, eu não servia a ele, eu não era uma esposa que eu cuidava de detalhes, sabe? E eu enfrentava também, eu ficava na ponta dos dedos, assim, botando o dedo na cara dele Meu quando a gente Deus. brigava, era terrível. Mas porque eu trazia essa marca da separação dos meus pais, né? Eu não separei. Você vê como dentro de casa há feridas que a gente, enquanto filha, carrega, não tem como. E a gente também viveu um rompimento. Eu quero que você conte direitinho como foi, quanto tempo foi. A gente viveu um rompimento de uma semana, não foi, amor? Foi. A gente se desentendeu. Graças a Deus, a minha memória é seletiva. Eu não lembro Eu por que também foi. nem lembro por quê, com alguma bobagem. Ela abriu o fundo do carro, começou a catar as roupas dela e jogar no fundo do carro. Aí fechou o carro e Isso é brabo, saiu. né? Foi passou Eu um era dia na rebelde. casa da mãe, não foi? Foi. E depois voltou. Mas você vê como são as coisas. Olha essa história. Nesse mesmo dia que eu saí de casa, nessa rebeldia, a gente ia assim, de vez em quando a gente ia na igreja, né? A gente não era cristão nessa época. De vez em quando a gente ia na igreja, a gente tinha feito um curso de noivos antes de casar, na igreja de minha mãe, então tinha uma semente ali, né? E aí, naquele dia, eu falei assim, meu Deus, eu não quero ser mais uma separada. Eu não quero ser mais uma separada. E aí, já na mesma hora, bateu arrependimento. E aí, eu fui dormir na casa de minha mãe e falei, Giovana tinha 1 ano. Aí eu falei assim, ô mãe, fica aí com o Giovana, eu vou na igreja ali. Fui numa igreja que era perto da casa dela. Que tá lá até hoje essa igreja. E aí, a gente já tinha ido algumas vezes lá visitar. Foi. E aí eu sentei na cadeira. Daqui a pouco, gente, quem aparece senta também. Sócrates. Não foi combinado, Não foi não. combinado. E a igreja Foi. grande, que Enorme. tinha muitos membros, uma igreja enorme. A gente sentou perto um do outro. Foi, sentou do lado. Do lado, Do lado um do outro. E teve o apelo, a gente foi na frente nesse dia. Foi uma experiência Foi muito forte foi nesse muito dia. forte. Foi tipo assim, Deus levando ele, a gente sentando do lado do outro. E tipo, tava num canto da igreja, eu lembro, num canto assim, perto da parede. Já um canto mais distante, mas sentamos do lado do outro. E ali já foi a oportunidade de a gente conversar e tentar se resolver. Nos Mas reconciliamos no melhor lugar, não foi? foi. Mas ainda teve um processo ainda aí para eu chegar a me converter e depois de um tempo ele também. Mas conta aí de vocês ficaram muito tempo separados? Foram 1 ano e 7 meses. Meu Deus, Foi muito bastante tempo. tempo, Muito né? tempo. Eu pensei que ia ser também coisa rápida, né? Rápido. Mas foi 1 ano e 7 meses. E assim, terrível, né? Um momento muito difícil. Principalmente pra mim, né? E ele que saiu de casa. Então foi ele que quis sair. Ele que saiu de casa. O rebelde foi você. Foi. Como você falou, né? Os erros dos nossos pais, né? O quanto que eles terminam, de alguma forma, Refletindo refletindo em na gente. nossas vidas, É. né? Então, meu pai saiu de casa com 12 anos, eu tinha 12 anos de idade. Meu pai se separou de minha mãe, ele saiu de casa. Minhas 2 irmãs já estavam casadas e eu fiquei sozinho com ela, minha mãe, eu com 12 anos. Minha mãe passou por um processo de depressão com o rompimento do casamento dela. E aí eu me vi eu e minha mãe, para eu ter que... Minha mãe em depressão, não trabalhava, porque não tinha Não tinha nem forças força, para né? ir trabalhar. Com isso, a gente começou a passar necessidade. Eu comecei a ter necessidade até de ter o que comer, de não ter o que comer, né? E aí, tudo isso me fez eu ter que, desde os 12 anos de idade, me virar. Né? Cuidar de mim mesmo, ainda cuidar de minha mãe por muitos anos. Ela tinha a família dela próxima, mas aquela coisa ela não queria de jeito nenhum ajuda. Eu também, muitas vezes que fui até a minha avó para pedir ajuda, minha avó já idosa no tempo, hoje ela é falecida, e ia lá, mas era aquela coisa bem parcial, né? Não era uma condição de tomar conta da minha mãe, então era eu e ela. E aí, enfim, com todo esse processo, como ela contou, da gente se conhecer, de casar, do filho, dos 3 primeiros anos, foi aquela coisa assim de que pô, eu queria ter uma esposa mais presente, que cuidasse, que tal. E aí foi 3 anos de que eu esperava muito isso dela e não encontrava, sabe? E aí comecei a me frustrar com isso daí. Falava, não, pô, eu trabalhava numa unidade com menor infrator, né? Juiz Melo Matos e no Zil da Arnes. Então não tinha paz, era a cabeça cheia de coisa. Eu era o coordenador de segurança lá.
na unidade, então era muita demanda também do trabalho para mim. Um lugar de cárcere, né? Você sabe, espiritualmente é um lugar carregado, terrível. E aí todas as vezes que eu chegava em casa eu não sentia aquela coisa da esposa, da companheira, né? Como ela é hoje, no caso. E aí aquilo ali foi me saturando. E, tipo, eu lembro que sempre que a gente tinha alguma discussão, era a maioria das vezes sobre isso. E aquilo ali foi me deixando meio que frustrado com o casamento. Falava, isso não era o que eu queria, enfim. E aí acarretou na separação, né? De eu sair de casa, enfim. E a gente passar por todo esse processo. E uma coisa bem interessante dentro disso tudo é que eu sempre falei isso para as pessoas, sempre eu falo, Deus tem um chamego louco comigo, que eu não sei porquê, né? Porque a gente não merece a misericórdia dele, né? E também é uma questão também que eu sempre falo isso com as pessoas, a gente nunca tem entendimento 100% sobre o espiritual, né? Mas assim, sobre as minhas experiências, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas Deus falou comigo sobre você. A maioria das vezes quando a pessoa fala pra mim que Deus falou com ela sobre mim, eu tenho uma dúvida muito grande, porque se Deus não falou nada pra mim, sobre isso que ele tá falando, pra mim não é uma verdade. Porque Deus sempre fala tudo pra mim. E eu acho que é com todos nós. Não é? Tem muito daquela coisa da pessoa quando chega até você, que você sente... A gente que tem essa sensibilidade do Espírito Santo... E o que é de Deus traz paz, né? Não é? Se traz dúvida, não... Então Deus sempre falou comigo sobre tudo, da minha vida principalmente. Deus fala da sua vida pra você. Não é? Se tem alguma revelação pra alguém, é um momento diferente. Não é todo dia que Deus vai falar de você pra outra pessoa. Então isso também eu tenho essa dificuldade de quando alguém da igreja, pastor, seja lá quem for, quando fala isso pra mim, eu já começo a duvidar deles. Aí eu falo, já me pega um pouco no... Porque eu nunca tive intimidade com Deus e Deus sempre falou comigo. Quando eu não tinha intimidade nenhuma, imagina agora que eu tenho, não é? E aí isso tudo ia me trazendo uma dor muito grande, né? De, velho, eu casei e não tô vivendo sozinho de novo ainda e tal, enfim, aí me separei. E aí desde o dia que eu me separei, no primeiro dia, Deus falou comigo. Volte para sua família, volte para sua família. E o tempo foi passando. Aí daqui a pouco ele começou a dar a data que era para eu voltar. No último ano, não é? Na última parte do relacionamento, você tem até 16 de dezembro. Eu acordava doido, falava assim, não, eu tava sonhando, não é possível. Aí eu falava, tá bom, mas se foi Deus, ó, o senhor sabe, aquela mulher não dá certo, não tá nem aí, eu tenho que correr atrás do meu negócio sozinho, não me dá um apoio e tal, enfim. E aí, dormia, meu amigo. Todo dia Deus falava comigo, você tem até 16 de dezembro para ir. E eu falava, rapaz, não é possível não. Aí na última semana, antes da gente voltar, teve uma competição de jiu-jitsu, né? Aí eu levei os alunos para lutar e tal. E aí, isso foi... A competição era no domingo, né? Isso aí na sexta, na quinta-feira, aliás, eu deitei. E aí, quando foi na madrugada, já de sexta-feira, eu acordei, Deus falando comigo. Você tem até 16 de dezembro, senão você vai perder sua família. E o maior meu medo que eu tinha na minha vida era deixar João passar pelo que eu passei, né? E aí, enfim, eu precisava, meu irmão, meu filho não vai passar pelo que eu passei, não. Você é maluco. Eu coloquei ele num mundo, eu vou ter que... Aqui tu pode chorar, viu? Não precisa você engolir o choro, não. Aqui pode chorar. E aí eu, tipo, mais velho, eu não aguentava ver o nome de Carla, velho. Quando falava no nome de Carla, me dava até ânsia de vômito. Eu falava, tu é doido, velho, aquela mulher não, velho. Por que Deus tá fazendo isso comigo? Aí eu fui lá, não foi, pai? Aí cheguei lá, e aí, vamos voltar e tal, que não sei o que. Lá, e sai seu demônio, sai e tal. Eu queria ver o cão, não queria ver aí, rapaz, olha que loucura, viu? A gente, quando tá meu amigo, quando eu entrei no carro, eu comemorei, velho. Foi mesmo. Aí eu liguei o carro, desci assim, porque lá no condomínio, eu morava lá no Vila Olímpia, a gente morava lá, tinha um apartamento lá, eu desci a ladeirinha assim no carro, naquela bangala, eu comemorava, graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Eu tentei. Não foi eu fiz tudo que o senhor mandou. Ela que não quis. Tá vendo aí, né? Pá, parei o carro lá na frente assim do condomínio. Fiquei vibrando, graças a Deus, Deus, obrigado. Aí me mandei. Aí fui embora.
Quando é no domingo, o telefone... Você já me vê como é me vê em campeonato. Eu não paro. Ela viu esses dias aí lá na competição em Salvador. Eu não paro, meu irmão, pra lá e pra cá. Não tem telefone. Eu fico o tempo todo atento ali nas lutas, enfim, de conversar com a galera que tá lutando. E aí o telefone toma ele a tocar. E depois que terminou a competição, todo mundo, não, bora comer alguma coisa. Como a gente fica desde da manhã na competição, já era de noite quando acaba. Aí a gente saiu pra comer. Os caras, vamos comer um macarrão ali no La Pasta, aqui aqui perto, aquela rua aqui, como é? São Domingos. Na São Domingos. Aí embora, a gente foi lá e tá conversando, daqui a pouco o telefone começou de novo. Aí quando eu olho, eu falei, eita, o que é que essa mulher quer? Aí eu atendi o telefone, ela por isso que não tem telefone, não sei o que. Eu falei, não, minha filha, eu tava na competição, é o que tá acontecendo? Vem aqui que eu quero conversar com você. Eu falei, eita, Zorro, gente, vou ter que ir ali. Teve algum problema lá com o João, o Carla tá me ligando, eu vou ter que sair aí, vocês fiquem aí que eu vou lá, viu? Valeu. E aí chegou lá, meu amigo. Aí a gente voltou. E aí, você quer voltar? Mas, rapaz, nessa brabeza toda. Voltou na brabeza. Tu já viu? Na sexta eu não queria de jeito nenhum. Eu falei, ou você volta agora. Quando foi nesse Ou dia então... no domingo, e olha só que loucura, viu? E aí ela, você quer mesmo voltar e tal, que não sei o que. Eu, como é que eu vou dizer não agora, meu Deus? Eita Deus, se o Senhor me liberou naquele dia. E ela, você quer mesmo, não sei o que eu quero. Como é que diz não? E ela, você quer mesmo então? Eu falei, eu vou lá em casa pegar minhas roupas. Na casa de minha mãe. Ela, não, se você passar por essa porta aí, não volta mais. Não tem roupa, não tem nada, você vai ficar aí do jeito que tá. Aí eu falei, Jesus, que eu posso ir no banheiro? Vai no banheiro. Chegou lá, eu peguei o chip do telefone que eu tava, joguei fora. Peguei e falei, meu Entendeu, Deus né? do céu, e agora? E aí voltei, rapaz. E aí ela falou. E aí João tava dormindo já, né? Aí nessa conversa, acho que ele ouviu o barulho e tal, aí ele acordou. E aí quando ele acordou, ela saiu, não me lembro bem assim o que foi que aconteceu, que ela saiu e João veio. Então João tava com 5 anos, e aí ele falou pra mim, olhou pra mim e falou, pai, hoje é o dia mais feliz da minha vida, velho. Você é maluco, velho. Eu abracei João, mas chorei tanto, velho. Porque ele sinalizou que o dia mais feliz da vida dele, ele com 5 anos de idade, era o dia que o pai dele voltou pra casa, velho. E aí, então, naquele dia, Você vê que vale a pena, né? Assim, a família não é só pelo casamento, né? E quando Deus quer e Ele manda, a gente só tem que obedecer, porque Ele sabe lá na frente, Ele sabe o porquê, Ele sabe o propósito de cada coisa, né? E cada relacionamento tem um propósito específico, cada família tem um propósito. E né? assim, abraçado ali com ele, eu fiz um juramento com Deus. Eu falei, pai, nunca mais eu deixo minha família de mão, Senhor. Me ajuda para que eu nunca mais cometa um erro como esse. Eu vou viver feliz com minha família, com os meus filhos, com meu filho, no caso, né? Não tinha Laurinha ainda. E ele chorando junto comigo ali, emocionado, e me abraçava forte, no pescoço assim forte. Eu, calma, papai. Você tá muito forte, me abraçando forte. Eu disse, ele, não, papai, porque é o dia mais feliz da minha vida, pai. E foi uma permissão de Deus, viu, essa separação, porque o Senhor sempre estava no controle, sabe, de tudo. Desde o primeiro dia, que foi o dia que ele saiu de casa, parece que, assim, meu mundo caiu, né? Porque eu me vi sozinha com o João pequeno e eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu fui pro quarto orar, né? Chorar, comecei a chorar, Senhor, fala comigo. E eu fala comigo através da tua palavra. E eu abri a Bíblia. Quando eu abri, eu fui direcionada para um versículo de Cantares, né, que diz, para onde foi o teu amado, ó formosa entre as mulheres? Me diz para onde foi o teu amado, para que o busquemos contigo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E essa é a frase que está na nossa aliança. Né? Então, naquele dia, eu vi que o Senhor estava no controle daquele momento, que seria difícil para mim, mas que eu precisaria confiar. Né? Porque depois dessa separação, tudo mudou na nossa vida. Né? Foi uma escola, assim, essa separação. Né? Em questão de um valorizar o outro, valorizar a presença, de ouvir, de amar, de cuidar. Né? Tudo veio depois da separação. Então foi uma escola. A gente precisava passar por isso. Todas as coisas cooperam pro bem, né? Naquele E para você ver, assim, ou fica um grande ensinamento com isso, Juninho, com essa cena aí que você descreveu, você e João, né?
o inimigo ele tenta mexer muito na paternidade, nas nossas paternidades, porque é aonde ele sabe que ele consegue tornar o ser humano inseguro. Esse abraço apertado que ele deu para você é como se ele estivesse falando assim: aqui é o meu lugar seguro. E quando a gente tem esse relacionamento com o Pai daqui da Terra, assim, é muito mais fácil ter o relacionamento com Deus. Da mesma forma de que quando há um rompimento com o Pai daqui da Terra, quando há rejeição, quando há abandono, porque o filho não se engane, não. O pai separou da mãe, o filho se sente rejeitado, abandonado também. Vai junto. Eu, com 18 anos, me senti. Imagina uma criança. Né? Então, assim, o inimigo investe, mas, assim, Deus, ele tá sempre ali nos cercando e nos guardando. E quando a pessoa obedece, porque nada disso, essa reconciliação poderia não ter acontecido se você não fosse obediente. Talvez Carla mais rebelde, até mais rebelde, resistisse mais até um retorno, mas assim, Deus falou com você e você foi obediente. E assim é com a gente em todas as áreas. Deus vai falar alguma coisa que às vezes não vai fazer tanto sentido para as nossas emoções ou para a nossa vontade, mas ele sempre sabe o que é melhor. Você falou algo interessante agora. Durante o primeiro ano, eu estava certinha ali, falando com Deus: Senhor, eu quero minha família. Eu orava por ele todas as noites, de madrugada. Estava assim, com uma intimidade muito grande com Deus. No dia que fez 1 ano, eu falei: Senhor, vou lá na casa da mãe dele e vou perguntar se ele não vai voltar para casa. Se ele não for voltar para casa, eu não quero mais. E aí eu fui. Falei: você volta para casa agora, ou então eu vou sair daqui. Direto, vou dar entrada no divórcio. E ele não acreditou. Aí eu saí. Ele: não é assim, calma. Não sei o quê. Eu fiz: tá bom. Saí, fui direto, dei entrada no divórcio. E desse dia, eu não queria mais conta. Falei: não dá mais certo não, esse homem não vai mudar. E aí dei entrada no divórcio. Daí o Senhor começou a mover, né, a mudar as estratégias dele. Sim. Porque o meu coração já estava muito machucado, muito decepcionado. E aí Deus começou a usar ele para poder colocar a responsabilidade sobre ele. Né? E resgatar, né? Você vê que no rompimento não existe certo e errado, né? Os dois têm a sua parcela, os dois têm a sua rebeldia, os dois... E aí é como você falou aí, né? Ele não mudou, ele não se transformou. E às vezes a gente fica esperando o outro. E a gente tem que buscar essa nossa transformação. E assim, até quando tá tudo bem, tem coisa que precisa melhorar, transformar na gente, até o dia da gente partir daqui, né? Então a gente tá buscando mesmo essa melhora. E aí vocês então se reconciliaram, depois veio Laurinha. Foi logo depois que vocês começaram a trabalhar juntos, então, na academia? A gente se reconciliou e logo a gente começou a trabalhar junto lá na Fraga Maia, lá no Prodiagnóstico, em cima do Prodiagnóstico. Para você ver, né? Existiu ali vocês reataram, houve uma aliança foi renovada ali, a unidade foi restabelecida e Deus abriu uma porta. E Deus abençoou. Isso. Você vê, tem até um versículo. Acho que ali foi bem a virada de chave na carreira de vocês, não foi? Sim. Porque até no jiu-jitsu também. Teve um crescimento grande. Eu cheguei no tempo bom. Vocês sempre falam. Eu cheguei no tempo bom. Quando eu cheguei, já tinha aquele tatame gigante, aquela academia linda. Então foi a partir disso, foi logo no retorno de vocês aquilo ali? Esse ponto foi importante aí. Quando a gente se separou, lembra que eu falei aqui anteriormente, eu trabalhava na unidade com menor infrator. Sim. Não é? E aí eu dava aula de jiu-jitsu nas horas vagas. Tipo, eu não tinha o jiu-jitsu como um trabalho. Era mais um hobby. Não é? Eu tinha ali a galera que eu nem recebia por isso, na verdade. Os caras, a maioria não pagava. Sim. Eu gostava de competir, e aí tinha aquela galera ali, aluno, que eu treinava eles, levava para competição, enfim, mas não tinha nenhum retorno financeiro sobre aquilo ali. Mas eu sempre trabalhava, mas eu sempre gostei do jiu-jitsu, né? E aí, ó, que interessante, um rapaz que trabalhava comigo lá na unidade, ele começou a treinar jiu-jitsu lá, onde Sócrates começou, com os meninos da Aliança. E aí lá na aula ele falou que trabalhava comigo e tal, os caras falaram: pô, Juninho é faixa preta de jiu-jitsu, poxa. Ele é professor de jiu-jitsu também e tal. Ele falou: pô, ele nunca me falou isso. E aí ele já trabalhava muitos anos comigo lá, mas eu nunca falava de jiu-jitsu com ele. E aí, enfim, quando ele voltou dessa aula, ele foi e me falou: pô, rapaz, comecei a treinar jiu-jitsu, porque tu nunca me falou que tu dava aula de jiu-jitsu, que eu ia treinar com tu, tô treinando lá na Aliança, com o Fred, com os meninos lá. Eu falei: pô, é mesmo? Pô, os caras é gente boa e tal.
Não, com Bonatti, aliás. Fred não tava mais dando aula, não. Acho que foi Bonatti. Aí eu falei, pô, é mesmo? Manda um abraço pra ele lá. Ele, pô, velho, ele falou que tu é um bom professor e tal, porque tu não vai viver de jiu-jitsu, rapaz. Sai desse negócio aqui, esse inferno, velho. Tu é doido. Como é que tu tem uma profissão daquela ali? Tu não... Os caras mesmo é cheio de alunos. Eu falei, não, pô, mas os caras vivem pro lado de cá. A galera aqui tem uma condição financeira melhor. Pra onde eu vivo lá, a galera não paga, não tem dinheiro, enfim. Aí ele falou que nada, rapaz. Monta um negócio que dá certo, vai pra outro lugar, enfim. E aí, com isso tudo, a gente tinha se separado. Quando a gente voltou, eu já estava num processo de iniciação a pensar em viver de jiu-jitsu, exatamente porque esse amigo me deu esse... Todo dia ele ia para lá. E aí, como tinha muito problema para a gente resolver lá em relação à criança, aos adolescentes lá, aos funcionários, e ele ficava, velho, como é que tu deixa de viver do que tu gosta para ver no inferno desse aqui, velho? Todo dia é meio mundo de coisa para tu resolver aí. E tu deixa de viver de jiu-jitsu, meu irmão, mesmo que tu ganhe menos, enfim. E aí ele plantou essa semente em mim, né? Sou até grato a ele, Neto. Que ele começou a todo dia, ele me injetava essa ideia, essa dose de ânimo pra eu cuidar disso daí. E aí, enfim, nesse mesmo ano aí, que ele começou em 2014, aí eu saí, pedi demissão de lá, do trabalho. E aí o dinheiro que eu recebi dos anos que eu trabalhei lá, eu comecei a investir lá. Aluguei o ponto ali na Fraga Maia, comecei a comprar o tatame, as coisas. E aí no meio disso a gente voltou. Logo ainda não tinha nem começado a obra lá, não foi, cara? Não. Ela Só tinham comprado o tatame. Aí eu falei pra ela, ó, comprei o tatame e tal. E tava pagando o ponto já uns 4 meses sem usar. Não, 9 meses. 9 meses sem usar. Sem usar. Aí eu falei, Tá vendo que uma mulher não faz falta na vida Cara, do homem, acelerou o gente? processo. Acelerou. Aí eu falei, vem cá, o importante porque tu já homem é mais tem. devagar mesmo, O essas importante coisas. tu já tem, né? O tatame? Então bora botar o tatame e a gente E cai pra começar. dentro. E- E Do trabalhar. jeito que tiver. E vô. aos poucos a gente vai fazendo as coisas acontecer. Ele né? Aí começou lá a obra, os meninos ajudaram, e aí colocou o tatame no lugar, levei um computador. Não era nem computador, levei aquele livro caixa. E aí eu ficava lá embaixo, na academia, e aí o povo passando. Na eu- contabilidade. Na contabilidade. Foi aí onde começou. E ele Aí- lá em cima do Aí o nome dela era Carla Carla Catraca. Catraca. Carla Catraca. Barrava os caras não pagavam, meu irmão. Porque o Tinha- pessoal começou estava a cobrar. acostumado, né? Na outra não pagar. a não pagar. Então, quando mudou para lá, acharam que ia continuar do mesmo jeito. Eu, não, gente, agora tem aluguel, tem despesas, então a gente precisa. E aí bora, mensalidade. Aí me apelidaram de Carla Catraca. E isso daí também foi um processo de aprendizado também na minha vida, né? Que todo dia a gente tem isso. Eu acho que vocês também passam por isso, né? Todas as vezes que a gente muda de um nível para outro, né? A gente sofre consequências disso, né? Todo crescimento tem dor, né? Para crescer dói. É verdade. E assim termina que algumas pessoas vão ficando para trás, né? E a gente começa a entender que essas pessoas elas nunca queriam que você estivesse em um lugar melhor. Sim. E assim, até hoje, eu tinha muitas pessoas como essa, e não eram poucas. A maioria dessas pessoas que conviviam comigo lá nesse tempo aí, que eu tinha como meus alunos, como pupilos, irmãos, toda aquela coisa, muitos deles até me chamavam de pai. Eu comecei a entender que eles não queriam o meu crescimento. E assim, até hoje eles tentam travar. Muitos deles não estão lá, mas eles fazem de tudo para me prejudicar. Né? Eles encontram com alunos meus hoje que eles não tiveram nenhum tipo de vínculo, aí se ele descobre que treina comigo e tal, eles tentam de alguma forma, né, fazer com que essa pessoa tenha outra visão sobre mim, né? E aí eu tenho uma coisa muito boa que eu não sei, eu acho que Deus me fortalece com isso. Eu não sou muito de dar resposta, sabe? Eu sempre fui mesmo, quando mais novo, era de brigar. Tipo, eu não dava resposta. Chegava lá e falava, meu irmão, tá procurando onda, aí vai apanhar agora. Meu Deus. Tipo, hoje não. Tipo, eu não falo nada. Eu sei de tudo que eles fazem, mas é como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que isso fere mais, né? Sabe? Que é meio que um desprezo meu. Que aí, tipo, não tô nem aí. Eu acho que no fundo é você entender que a justiça é de Deus mesmo. A justiça a é de justiça Deus, não é pelas nossas mãos, né? E assim, desse tempo pra cá,
eu também, né, comecei a entender melhor sobre as questões de me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. A gente tem uma visão bem pequena do que significa isso de verdade. E isso daí está em todas as coisas, até mesmo na nossa casa. Os nossos filhos conosco, ou nós de verdade. Todos os dias a gente busca ser uma melhor pessoa para que os nossos filhos possam andar com os pais, com pessoas que de verdade venham dar exemplo para a vida deles, ou eles vão estar andando com quem não deve, né? Verdade. Até dentro da nossa própria casa. Então eu enxergo isso de uma forma bem mais ampla hoje. Então hoje eu sou muito mais seletivo, que eu não aceitava ser, né? Meu pai me falava disso. Não, você acha que você tem muitos amigos e tal? Eu falava, meu pai é antissocial, maluco. Enfim, hoje eu paro e digo, vixe, eu não posso botar qualquer pessoa na minha casa. Carla sempre reclamou comigo, eu botava 60 pessoas dentro da minha casa para assistir luta. Era. Todos os meus alunos eram. E tipo assim, eu sempre gostei de andar com muita gente, mas hoje eu prefiro andar com minha família. Só é nós 4 o tempo todo. Ou um amigo ou outro que eu gosto. Não é que tem amigos que como vocês, eu amo vocês, mas a gente não tá junto. Mas para isso eu sei que são pessoas que torcem por nós. Não é? E que eu andei muito tempo com essas pessoas. E que hoje eu já tenho uma seleção melhor. Eu tenho aquela coisa do Espírito Santo revela a pessoa, né? E eu ficava brigando com isso. Falava, não pode ser. Oh, meu Deus, por que isso? Jesus, eu sou uma pessoa muito ruim. Como é que eu consigo achar que essa pessoa não é uma pessoa boa? E era uma luta. E eu com as coisas de Deus me informando sobre as pessoas. Até hoje, a pessoa mente pra mim, eu consigo falar, mentiroso, bicho. Eu fico aqui, sabe? Sempre as revelações de Deus, e eu sei do quanto que Deus tem essa intimidade. Eu tenho uma intimidade muito grande com Deus. Assim foi na situação com Laura. A gente... Calma aí, não conte nada agora não. Vai Não, ser a última pergunta. Vamos né? voltar pro jiu-jitsu. Não trabalho. Vamos voltar pro jiu-jitsu. Então, sempre vai haver essas pessoas. E por um tempo isso me feria, né? Me deixava muito mal, eu chorava sozinho, ficava me perguntando e achando que eu que tô errado. Não, então eu tô errado. Por que esse cara tá pensando isso de mim? Não, será que ele não viu tudo que eu tentei fazer por ele? Enfim. E aí depois eu me desapeguei disso. Falei, não, esse cara é isso aí, ele é isso aí mesmo, a vida dele como é que é, essas pessoas, é com ele Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Preciso seguir o meu caminho, e essas pessoas são âncoras, elas são de verdade, porque quando você vai ver a história dessas pessoas, por onde eles passam, eles são âncoras na vida de alguém, né? Da própria família, de parentes, de amigos. Pessoas que têm esse perfil de querer prejudicar o outro, de nunca estar satisfeito com o crescimento do outro, que não aplaude uma conquista do outro, elas são pessoas ruins, ela tem isso dentro dela, né? E então hoje eu não me culpo mais, eu já mudei essa chave, eu falei, eles são minha maior energia. São incentivadores. Meus né? incentivadores. Eu falo porque assim... Impulsiona, né? Me impulsiona. Todas as vezes que alguém fala assim, pô, mas alguém falou isso, eu falo assim, pô, velho, não me fala essas coisas. É fácil de você analisar isso pra sua vida. Olha a minha vida e olha a vida de quem falou de mim. Presta só atenção direitinho. Aí você tira isso pra sua vida. Não seja ele. Tente ser você em uma versão melhor. Eu fiz isso na minha vida. Eu fui deixando essas pessoas de lado. E hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era naquele tempo, tá certo? Então é por isso que essas pessoas têm dificuldade de bater palma para o sucesso dos outros. E eu falo para eles sempre, essas pessoas continuam sendo meu combustível, mas eu não preciso saber de quem são elas. Eu sei que tem um monte. Então, com isso, todos os dias que eu levanto, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida, pelo dom, e para que Ele continue me fortalecendo, não é? Para que eu venha ser uma versão melhor de mim mesmo e que eu possa ser inspiração para essas pessoas, até mesmo para elas falarem mal, porque elas têm que falar de alguma coisa. Tem gente que não é verdade. Porque presta atenção só, porque como é que a pessoa perde tempo de falar mal do outro? Tipo, eu não tenho esse tempo. Eu falo, eu até gostaria, mas eu não falaria mal de alguém se eu tivesse um tempo vago assim. Eu ficava descansando, fazendo qualquer coisa que seria mais interessante para mim. Mas É isso. Mas isso Inclusive, é muito a gente tem importante. algumas fotos de vocês. Eu vou pedir para Rodrigo ir preparando aí. Enquanto eu quero fazer um agradecimento especial àquelas marcas que estão ofertando, apoiando o Fé na Mesa Podcast, que estão fazendo tudo acontecer.
que é a Limpo 75 e a Funcionale, representado por nós aqui, né? Tem que estar. Dudu Naturais, Açaí Mais, Revitale, Cadam, Brinque Pizza e Lila Doces Artesanais. Então, deixar aqui o meu muito obrigada a vocês que têm feito isso aqui acontecer. E a foto, vamos ver a foto agora. Foto de quando tudo começou. 2005 lá. Lá do iniciozinho, né? Aí você tava... Essa data tá errada. Eu É acho 2007. que. As máquinas eram desconfiguradas. Não é como hoje. Que hoje, quando a gente vai ver quando foi mesmo que eu fui fazer não sei o que, a gente vai olhar nas Vai fotos que certinho, tirou né? no Lá dia. vai certinho. Essa ali não é não. 2005. A construção do construção tatame. Esse da- aí já foi do já foi no- tatame Aí a do novo, né? reconstrução, né? Esse É a segunda novo. etapa já. O primeiro tatame elevado aí do Nordeste. do Nordeste, não foi? Foi. Ah, que top. Eu não sabia disso, Esse não. tatame é muito bom. Aí, E a ó. família A toda família junta linda aí. aí. Olha o João lá como João já tá maior do que tu, Juninho. Já tá quase me batendo no jiu-jitsu. Tá brabo no jiu-jitsu. E Laurinha ali. Aí a gente já vai aproveitar agora e pedir para vocês preparem os lenços, né? É uma história, é um testemunho muito impactante, né? Do que vocês passaram com Laurinha aí. Foi um deserto, a gente sabe que foi. A gente acompanhou, não tão de perto, né? Nem tinha como, foi na pandemia. Foi na pandemia. Mas a gente sentiu muito. A gente estava falando sobre isso hoje. Foi quando a gente recebeu aquela notícia, a gente sentiu um pouco, né, da dor de vocês, né? E a gente falou que foi uma coisa assim que mexeu com muita gente. Foi. Mobilizou muita gente. Foi. Isso aí foi bem impactante aí na nossa vida. Conte um Momento pouquinho difícil. aí como foi. Eu vou começar a falar disso aí. Carla tem mais detalhes, eu acho, do que eu. Eu tenho coisa que, graças a Deus tirou muito de mim. Eu tenho mais... A minha lembrança é mais sobre as questões com Deus, né? Dos fatos que iam acontecendo ali. Então, antes de acontecer isso, né? Nas horas que antecederam isso. Final de semana eu sempre gosto de dormir um pouquinho mais e também que não gosto que ela acorde as crianças, porque eles estudam e acorda cedinho a semana inteira, enfim. E aí nesse dia era dia das mães. Ela tinha marcado com a mãe dela para ir para lá, fazer uma comida lá para almoçar com a gente, enfim. E aí ela acordou Laurinha bem cedinho e João. Laurinha tinha quantos anos? Tinha 3 anos. E aí acordou e Laurinha ali lutando o tempo todo pra voltar a dormir e tal. E aí eu não lembro como foi que... Aí Laurinha pediu pra... Ô pai, me bota pra dormir de novo, pai, por favor. Aí eu fui, peguei ela no colo, botei no meu colo, aí fiquei um tempão com ela e falei, João, pega teu colchão e coloca aqui na sala que eu vou colocar a Laurinha no colchão. Aí ela aí reclamando, não, bababá, não sei o que. Eu falei, bicho, deixa as crianças dormir, enfim. Aí fui lá, botei Laurinha no colchão e cobri ela, né? E ela começou a dormir, foi quando a mãe dela chegou. Então Laurinha é muito apegada à mãe dela. Quando a mãe dela chegou, Laurinha despertou. E aí ficou naquele negócio, aí começou lá o preparativo lá na cozinha pra mexer nesses negócios, tá, babá, isso, aquilo. E aí eu já fiquei zangado, né? Porque acordou a criança. E ainda falei com ela, pô, porque acordar as crianças? Não, porque a gente tem que almoçar, minha mãe tá chegando aí, não sei o que, dia das mães, enfim. Nessa daí a mãe dela pegou um tablet lá e deu a Laurinha e colocou a Laurinha na cozinha, sentada na porta assim da cozinha. E aí começou lá a fazer os negócios dela. E eu vim pro sofá, eu gosto de Fórmula 1. E aí tava tendo treino de Fórmula 1, não foi a corrida. E eu tô aqui assistindo a corrida e tal, isso e aquilo, aí daqui a pouco ela começou a lavar umas roupas lá no quintal. E aí falou, Juninho, pega essas roupas aqui e bota lá no varal. Mas logo cedo eu tinha lavado os kimonos. Eu tinha acordado mais cedo do que ela, lavei os kimonos e botei no varal lá da frente. Então não tinha como botar a roupa. Aí ela falou, quando eu fui pegar a roupa, ela me deu a roupa, falou, pô, não faz nada, não me ajuda, não sei o que. Eu falei, não, velho, não tem como botar a roupa lá na frente. Eu botei os kimonos. E aí, isso era minutos que ia acontecer esse negócio. E aí, nisso daí, quando ela tá falando,
O Espírito Santo falou comigo, tira a Laurinha daí. Aí eu olhei ainda pra Laurinha assim. Aí eu falei, oxe. E ela falando, não sei o quê. E aí eu terminou tirando minha atenção de Laurinha aqui. Aí eu falei, velho, não dá pra botar nada lá não. Toma aí. Aí ela foi e empurrou a roupa assim na minha mão. Aí caiu da minha mão. Aí eu fiquei zangado. Quando eu fui saindo, o Espírito Santo falou, tira a Laurinha daí, bem alto. No meu ouvido assim. Aí eu parei, olhei assim pra Laurinha, ainda peguei, fiz a menção de pegar a Laurinha e não peguei. Quando eu andei, que sentei no sofá, aquele grito de morte, sabe? Aquela coisa... Que eu corro lá pra cozinha, a Laurinha derretendo assim, fumaça saindo assim da criança. E eu olhei aquela cena assim, falei, meu Deus. E aí eu não sabia mais o que fazer. E aí lembro que eu peguei ela na primeira parte, levei pro banheiro pra botar água, e a água tava no quente. E uma loucura. Aí a mãe dela já pegou essa menina da minha mão. Agora que maluquice. Dentro de casa, e aí tipo, eu fiquei meio que anestesiado assim. Era como se tivesse tudo em câmera lenta, sabe? E eu olhando assim, quando eu olhava pra menina, eu via a pele derretendo assim, caindo assim, como se fosse uma vela derretendo. Eu falei, meu Deus, matou minha filha. E já veio aquele ódio dentro de mim contra a avó, né? Eu ficava olhando pra ela com ódio. E ela pegando a menina de minha mão. Eu falei, eu vou fazer uma besteira com essa mulher, meu Deus. E aí eu sei que eu nem sabia pra onde eu levava a Laurinha. E aí eu falei, Carla, liga pra Rafa aí, pelo amor de Deus. Pra Rafa falar o que é que a gente vai fazer com essa menina aqui. Aí Rafael, o médico, né? Rafael Dumas. Aí Rafa falou com Carla, leva pro Hospital da Criança, que Vanessa tá lá. Vanessa é a esposa dele, trabalha no Hospital da Criança. Aí a gente saiu, eu saí doido no carro, botou ela. E aí jogou uma toalha molhada sobre o corpo dela. E aí eu doido dirigindo. E eu me lembro muito disso assim. Ele falava assim, calma, papai. Devagar. Devagar, papai, você tá correndo demais. Meu irmão, como é que a pessoa derretendo, ela tinha essa capacidade de... E eu olhava assim pra ela, quando eu olhava pra trás assim, a pele da menina caindo assim, meu Deus, por que tá acontecendo isso? E dava soco assim no volante, no painel do carro, e doido. Eu, não dá, minha filha, pra andar devagar, a gente precisa lhe socorrer. E aí meu irmão não sabia nem como é que Deus me dava... Eu sempre gostei de correr, né? Hoje em dia não tanto de carro, mas aquele dia foi demais, não foi, cara? Me deu tanta habilidade pra eu chegar no hospital com tanta velocidade, mas ela falava, papai, calma, papai, ande devagar. E chorando. E aí chorava e eu desesperado. Eu falei, vai, minha filha vai morrer, bicho. Aí, enfim, eu lembro que Carla desceu assim do carro. E aí, quando desceu, que eu olhei, a pele da menina ia caindo assim. Eu falava, Jesus, meu pai, por que isso? E aí, quando eu voltei pro carro pra estacionar, na minha cabeça era só matar a mãe dela. Falar, não, aquela mulher é miserável, velho. Se minha filha morrer, eu mato ela, velho. Era só isso na minha cabeça. Não... E aí eu já me lembro de pouca coisa. Eu sei que eu estacionei o carro, aí daqui a pouco fui pra entrar e o cara não me deixou entrar. O cara assim da portaria, eu desesperado pra saber o que ia acontecer com a menina. E aí empurrei ele. E uma confusão. Aí daqui a pouco ela tava assim numa salinha, o pessoal me pegou. Calma, pai, tá, senta aqui. E aí daqui a pouco o Rafael já apareceu me acalmando. Enfim, aí o demais foi ficando mais por conta de Carla, assim, que eu tipo fui perdendo mais o sentido, assim, né? Da ordem das coisas, que acho que até Deus me preservando, eu não sou muito forte, não, pra suportar aquilo dali. Tanto é que a primeira fase toda foi de Carla, né? Uma fase, não sei se era qual foi pior, tudo foi pior. Mas eu acho que receber aquilo, assim, com mais condição de pensar, foi direcionado pra ela mesmo, porque eu não tinha nenhuma. Ela ficou um tempo aqui em Feira e depois foi para Salvador. Ficou 2 dias aqui em Feira. Aí no outro dia a gente conseguiu já a regulação, pelo fato dela ter sido uma grande queimada, né? E atingiu também a área íntima. Aí eles indicam pro HGE, que é especializado em queimadura. Aí no outro dia a gente já conseguiu a regulação. Foi tudo bem rápido, graças a Deus. Aí a gente já foi de ambulância. E teve todo o suporte lá, graças a Deus. Muita gente se mobilizou. Os grupos dos médicos eram todos falando de Laurinha. Então o Senhor moveu muita gente mesmo. Quando a gente desceu lá da ambulância, já tinha gente aguardando a gente chegar. E aí eu falou, não fui, na verdade, quem desceu só foi ela e o pessoal. Eu fiquei e aqui Laura, em Feira resolvendo. só foi eu e Laura. E aí, outras desde o primeiro questões. dia, desde esse dia até o dia que a gente saiu, foi um milagre atrás do outro, Thay.
Um milagre atrás do outro, né? No momento mesmo, eu não sei de onde eu busquei forças, porque o tempo todo eu pensava, calma, vai ficar tudo bem. Né? Eu consegui pegar a documentação dela. A única coisa que eu não consegui fazer foi dar o socorro, porque a gente ficou tão agoniado na hora que a gente não sabia. Eu sei que é água corrente, né? É o cuidado, o primeiro socorro. Mas a mãe dela atrapalhou tudo. Mas ela- Assim, esse primeiro... Ela tomava a menina da nossa mão. A menina... E ela pegava nas partes da menina. E aquilo ali me deixava desesperado, sabe? Aí acabou que a gente ficou sem saber o que fazer. Se a gente tivesse dado um suporte melhor, correto, tinha banho, sido menos teria sido menos ruim. ela teria passado menos tempo. Porque ela passou mais tempo porque queimou muito. Foi muito profundo, né? Então, por isso que a gente ficou esse tempo todo lá. Foram 40 dias no HGE. E aí foi queimadura de 1º, 2º e 3º grau. Então, como eu falei, desde o primeiro dia até o último dia que a gente saiu, a gente vivenciou milagres. No caminho todo até o percurso, até chegar em Salvador, estava tudo ok. Quando a gente pisou no HGE, como é o nome daquele aparelho do oxigênio? Uma máscara, tubo. O tubo deu um problema. Quando a gente chegou, o oxigênio começou a cair. E aí a gente percebeu que foi a mão de Deus, né? Porque imagine se dá problema na estrada. Sem suporte, sem nada. Então aí eles correram logo, pegaram ela, correram, já foram para a sala lá de atendimento. E aí daí para frente só foi um milagre atrás do outro. Entubou ela. Um milagre. Ela ficou entubada. Né, por conta do tamanho da queimadura e por ela ser tão pequenininha, né, para evitar, né, para minimizar a dor, né? sofrer menos, E aí foi entubada e aí ela ficou muitos dias entubada. Ela passou por um processo depressivo, né, ela ficou sem falar nada. Não falava, nem chorava. Depois que ela acordou, começou a desmamar do sedativo, ela não falava nada, a Laurinha só ficava assim, o tempo todo. E isso doía muito na gente, né, porque ela sempre alegre, sempre feliz, conversando e ver nossa filha com toda aquela situação e ainda assim desenvolver um processo depressivo foi muito difícil. E a gente começou a orar, começou a falar com Deus, Pai, eu não aceito, não aceito, não aceito. E foi assim, muita oração, muito mover de Deus, né? Muita experiência com Deus. Eu mesmo tive muita experiência com o Espírito Santo lá no hospital. Samuel também, né? Ela falou que viu o leão atrás de papai. Então, minha mão tinha... Na mão de papai tinha fogo, porque ele ficava o tempo todo orando, né? E aí ela falava. E eu o tempo todo tentando me manter forte, porque eu sabia que ele não ia aguentar, né? Ele ficava falando, quero ver Laura, e eu não deixava, não, pai, fica aí. E ficava inventando um monte de desculpa, porque eu sabia que ele não ia aguentar ver Laura do jeito que estava. Ela estava enfaixada do pé à cabeça, né? Então foi muito, Queimou muito... Quantos % do corpo? Foi 40%. Né? Ela com 3 anos. Com 3 anos, muito pequenininha. Né? Aí, nos primeiros 7 dias, a gente ficou na UTI. Na primeira noite na UTI, teve um óbito do lado do leito que a gente estava. Então, tudo aquilo foi me consumindo de uma forma tão grande. Eu tenho que suportar. Eu não posso deixar que ele receba isso, né? E não posso também passar nada para ela. Eu tenho que ser forte. E aí ficava naquela coisa toda, tentando ser forte, tentando ser forte. É tanto que eu só vim desabar mesmo quando a gente teve alta. Que eu já cheguei em casa, que Laura estava bem, correndo. Eu quase entro numa depressão. É porque tem momentos da vida da gente que a nossa única opção é ser forte. E aí Deus não deixa a gente cair. É Deus que sustenta. Porque você olha para uma situação dessa e você fala assim, não sou eu, né? Verdade. Isso aconteceu no domingo, né? Eu fui chegar lá em Salvador na terça, não foi, cara? Mas tu não foi logo, não. Não, aí eu fui pro hospital na quinta. Foi. Aí... A primeira contato que eu tive com ela já foi na quinta-feira. Tinha acontecido no domingo. Aí eu, e aí, Carla, pra tu vir pra cá e descansar? Ela, não, fica aí, tá bem e tal. E na verdade eu não tava querendo ir mesmo. Falava, pô, eu não tenho condições de ver isso aí, velho. Eu não queria deixar, porque eu sabia que ele não ia aguentar. E aí no primeiro dia que eu fui, ela, esses dias todos aí, ela não abriu o olho, nada, né, Carla? Não faz, bem sedada e tal, e aí ficou. E aí no dia que eu cheguei, e aí entrei e tal, aí o médico veio conversar comigo.
Aí eu conversei com o médico e Carla foi embora. Aí eu sentei lá e não queria olhar pra ela, né? E ficava só virando o rosto e ficava. Aí pedi a Deus pra me dar força. Não, Deus, eu tenho que enfrentar esse negócio. Não vou ficar aqui sentado a noite toda. Aí levantei, quando eu olhei o rosto dela, eu falei, não. Aí chamei a enfermeira. Ô, o que foi que fizeram com minha filha? Ela não tava com o rosto desse jeito. Aí a mulher, não, pai, é porque não tava na hora que o senhor viu, né? Mas isso aí é um processo da queimadura, o rosto todo preto de queimado, né? E só dava pra ver, e tudo queimado, a boca toda tava entubada, mas você dava pra ver os lábios todos arrebentados. Ela falou, não, isso aí da intubação e tal, teve que tirar, botar de novo, então não sei o que, então acontece isso mesmo e tal. Eu falei, velho, vocês acabaram com minha filha. Aí a mulher, não, calma, pai, tenha fé em Deus e tal. Tá bom, me deixa aqui sozinho com ela. Aí comecei a chorar, eu olhando pra ela, falar, não, meu Deus, a menina tá pior do que saiu de casa. E aí fechei o olho e comecei a orar. Peguei na mão dela e nem me toquei, que a mãozinha tava toda queimada também. Eu fiquei apertando. E orando. Daqui a pouco, quando eu olhei, ela tava com um olhinho assim pra mim. E a lágrima descendo. E aí eu não aguentei, velho. Aí comecei a chorar, e ela chorando assim, eu falava, meu Deus do céu. Aí chamei a mulher. Enfermeira, vem aqui. Que é isso que tá saindo dos olhos dela? Ela falou, é lágrima, pai. Ela sabe que é você, ela tá emocionada com sua presença aqui. Vem amanhã de novo, não deixe de vir não. E aí, tipo, eu fiquei ali e tal, aquele negócio, eu apertando a mão. E ela chorando, aí quando eu saí assim, passei a mão no rosto, aí senti aquele negócio e o cheiro de sangue, eu que olhei na minha mão. Eu falei, de onde é esse sangue? Aí a mulher, não sei. E aí foi olhar pra ela, eram os dedinhos, né, que tava todo queimado, rapaz. Aí eu apertei o dedo. Machucou. E aí aquele negócio, eu falei, mas ela chorou pela minha presença ou pelo aperto da mão? Aí ela falou, pelos dois, pai, não se preocupe, o importante é que ela olhou pra você, ela acordou e ela tá sentindo, ela já sabe que você tá aqui, vou precisar de que você esteja mais aqui. Aí comecei a fazer um monte de pergunta pra ela, né? Enfim, ela me informou sobre ela e tal. Aí no outro dia de noite, de novo, eu cheguei, já sabia da mão dela, e botei a mãozinha dela sobre a minha e comecei a orar. E aí de olho fechado, né? Orando com a mão sobre ela, que eu orava. Quando eu abri o olho, ela tava com o olho aberto. E as lágrimas descendo. E aí eu comecei a orar, e ela orava junto comigo. E aí o que será que ela tá acontecendo aqui? Eu não vou perguntar à mulher que vai interromper minha oração, é Deus. Aí papai, botei a cabeça bem pertinho dela e eu ia falando, aí falei, vou orar ao Pai Nosso. Aí o Pai Nosso que está aí no céu, bababá, não sei o que, vai ao céu. Aí eu falei, ela tá orando, foi, lembra, Carla? Aí eu cheguei em casa, Carla, ela orou junto comigo e ela tava chorando. E aí, tipo, meu irmão, tudo isso foram processos que foi me fazendo entender que, desde criança, toda aquela coisa que muitas vezes eu até duvidava se era Deus mesmo que tinha esse cuidado comigo, né? Era de verdade, era Deus. Eu não entendia, muitas vezes eu achava que era loucura minha, falar que nada, eu tipo nem tenho intimidade com Deus, nunca fui muito de orar. Meu pai orava, mas ele não me falava sobre oração, não me falava da palavra, não lia a Bíblia. Enfim, mas Deus sempre teve um cuidado muito grande comigo. Até a minha história de vida, né, foi muito pautada com os cuidados de Deus, sempre me tirando das coisas. Eu sempre tive uma fama muito de maconheiro no meu bairro, né? De má amizade, eu nunca usei droga. Eu sempre tirei os meus amigos da droga, eu não deixava que eles usassem. Mas para os pais deles, eu era quem levava eles para as drogas. Olha que coisa. E nunca foi, sempre eu que tirava, eu não deixava eles se envolverem com essas coisas. E sempre foi um cuidado de Deus, porque eu tive muita facilidade para tudo isso. Eu sempre fui a líder das coisas, tipo, não deixava que os outros batessem nos meus amigos. Então, com o passar do tempo, eu sempre fui aquele que sempre conseguia abrir as portas para todo mundo, né? Eu sempre fui de baixa renda, uma galera que não tinha, da família humilde, mas eu tinha contato com as pessoas que tinham condições, com empresários, com tudo isso por conta do esporte, futebol, eu jogava muito futebol. Então sempre tinha times de empresas
que jogava em campeonatos de futebol e os donos das empresas me chamavam, né? E às vezes me pagavam para eu jogar nos times. Então eu sempre conheci a galera de empresário, enfim. E ali da periferia, que junto com isso eu arrumava trabalho para essa galera. E ali era um agir de Deus, né? Tive também muito processo de pessoas, do mesmo jeito que tinha um empresário, tinha a galera traficante, me chamava, e aí, Júnior, chega aí, eu só preciso de você com essa coragem, meu irmão, pra tomar conta aqui desse negócio aqui, a gente fazer o negócio acontecer. E eu falo, não, irmão, não é minha nessa, não, o negócio é outro, fica aí com tuas paradas aí que não dá certo. Então eu sempre tive muito propósito, eu sempre tive Deus cuidando, de me direcionando. Não, meu filho, você vai por aqui. E aí ali naquele dia ali eu tive a total certeza de que tudo isso na minha vida inteira era Deus cuidando. Era Deus me direcionando. E naquele momento ali, eu entendi um pouco sobre intimidade com Deus. Né? E sobre essa coisa de Deus fala com todo mundo. Mas aquele dia ali, se eu tivesse a intimidade com Deus, eu ia entender que o Espírito Santo estava falando comigo, eu tinha que tirar a Laura naquele momento. Independente do inimigo usar a Carla naquele momento ali para jogar os panos no chão e me tirar, me fazer a ira de eu largar a Laura lá, né? Então, isso é o mais importante para todas as pessoas que possam ouvir isso daí. É buscar a cada dia intimidade com Deus, independente se na igreja, onde for, em sua casa você tem intimidade com Deus. No dia a dia, aqui agora nós estamos tendo intimidade com Deus, nós estamos falando dele, estamos dando testemunho sobre vidas, né? Vocês deram um pouco também da de vocês, a gente é nossa aqui. Se você tem intimidade com Deus, você ouve, você sabe de onde vem e de quem é essa voz, não é? Se Thaís ligar para Sócrates, Sócrates reconhece a voz de Thaís, sem precisar que Thaís diga, sou eu, Thaís, né? Então, se eu tivesse com intimidade com Deus naquele dia, eu ia reconhecer a voz dele naquele momento. Assim também quando foi no meu casamento, no dia 16 de dezembro, que muitas vezes eu pensava, não pode ter sido Deus, pelo amor de Deus, eu sonhei. Eu não tinha intimidade ali, então não reconhecia que era Deus falando comigo. Mas eu obedeci, porque era todas as noites. E eu falei, não, eu vou. E aí na saída eu falei que eu comemorei, não foi Deus! Deus precisou ser insistente com você, insistente, né? é. Pelo você contando das duas vezes, é como se Deus estivesse repetindo ali. Você vê como isso a gente aprende também. A gente precisa estar de prontidão para obedecer. Porque a gente não sabe o quanto tempo a gente vai ter para obedecer. A gente não controla o tempo, a gente não é dono do tempo, né? O que eu acho lindo assim dessa história é ver também o quanto Deus reposicionou vocês, né? Ninguém quer passar por dor. O próprio Deus não quer que a gente passe por uma situação dessa. Deus não é um Deus que pesa uma mão e castiga um ponto como esse. Só que Deus, ele usa qualquer coisa. Ele faz com que qualquer situação coopere para o nosso bem. Né? Então, o que eu consigo ver é isso, assim, é o reposicionamento de vocês enquanto família. Talvez a unidade de vocês fortaleceu ainda mais, né? O companheirismo, a lealdade, fidelidade em todas as áreas. Né? E eu acho que ali é como se estivesse devolvendo a vocês o propósito de viver, o propósito de família. Por mais que seja doloroso até contar e muito mais viver tudo isso, né? Mas a gente consegue ver isso, assim. Por trás de uma história de dor, a gente vê o amor de Deus, o cuidado de Deus, experiências, né? E esse reposicionamento na intimidade, que é o que Deus quer. Deus olha para o homem, ele vê o quê? O coração do homem. Então, assim, ele quer que o nosso coração esteja ligado ao coração dele. Ele quer que o nosso espírito esteja se comunicando ao Espírito Santo. Né? Então, é essa ligação que ele quer pra gente. Ele é o dono do ouro e da prata, ele vai fazer a gente prosperar, conquistar financeiramente, vai. Ele é que nos dá força, saúde, energia, ele vai fazer a gente produzir, fazer as coisas, vai. Mas ele está muito mais interessado naquilo que nós somos. Né? E tudo que vai acontecendo vai levando pra gente se fortalecer enquanto pessoa e fortalecer as nossas alianças, aquelas alianças que ele realmente fez, né? E que é o tema desse episódio, né? É unidade e propósito no casamento. Então, eu acho que, nesse momento, o casamento de vocês mudou e a família mudou. Né? E a gente já está no adiantado tempo, eu não vou... Né, dá vontade da gente ficar conversando, né? E perguntando mais sobre isso, porque tem tanto para aprender. Mas eu separei um versículo aqui para a gente finalizar e a gente orar, porque no final a gente vai orar, viu? Amém. E aí, o Rodrigo vai botar aí, né, Rodrigo, o versículo, que está em Romanos 15, no versículo 5 e 6.
e que fala assim: que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos e a uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Paulo está falando para a igreja, né? A gente precisa, de fato, ver essa unidade dentro da igreja, mas a gente traz para a nossa vida, porque se a gente é igreja, né? A gente vai levar esse ensinamento para dentro da nossa casa, para o nosso trabalho, aquilo que a gente faz com todas as alianças que Deus vai promovendo nas nossas vidas. A gente precisa ter unidade, né? E no casamento não é diferente. Talvez se a gente tiver esse entendimento, eu acredito que vai ter muita gente que vai estar ouvindo aí e vai se enxergar em Carla, vai se enxergar em mim, nessa rebeldia que a gente vivia, né? E talvez esteja pensando assim mesmo, é melhor eu obedecer e pedir a Deus assim, ó, que ele nos dê esse espírito de unidade, porque não é uma coisa que vem da gente. Não é natural do ser humano, não é da humanidade, da carnalidade da gente. Vem de Deus, então, talvez se você pedir que Deus lhe encha com esse espírito de unidade, né, entre você e seu esposo, ou, né, você e sua esposa, vai evitar que você passe por algumas coisas que a gente passou, né? Porque a gente sabe que tudo coopera para o bem, que Deus é maior, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Ele restaura tudo. Eu acho que ele não só restaurou Laurinha, porque a gente vê hoje Laurinha bem, saudável, treinando jiu-jitsu, correndo para cima e para baixo. Né? A gente vê, restaurou ela, mas restaurou vocês também. Amém. Né? Enquanto família, restaurou. Então, glória a Deus por isso e que você possa aí pegar todos esses ensinamentos e levar para sua vida, aprender, para não precisar sofrer. Aprender com o erro do outro é você economizar sofrimento aí para você. Né? Verdade, verdade. E eu quero, assim, antes de orar, também agradecer, né, a presença de vocês, agradecer por vocês terem aceitado esse convite. A você também, amor, que eu sei que é um desafio. É um desafio, né, para quem está acostumado, né, já a falar com câmera, já é uma coisa, eu sei que para quem não está, mas a gente sabia, a gente sempre soube. Na verdade, o Espírito Santo falou com Sócrates, não foi, amor? Falou comigo 2 vezes, que os entrevistados do mês Desse dos episódio namorados, especial. desse episódio seria Carla e Juninho. E aí, enfim, Deus vai conduzindo tudo. Então, obrigada a vocês 3 por estarem aqui, contribuindo tanto. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram tocadas e alcançadas, né, com esses testemunhos de que Deus pode mudar a nossa história, Ele pode refazer e Ele pode restaurar. Amém. Né? Amém. Querem falar alguma coisa antes da gente finalizar e orar? Agradecer. Você não me avisou que eu ia chorar aqui. Com a cara toda inchada. Mas foi uma bênção. E o Espírito Santo de Deus esteja aí com cada um que esteja assistindo esse vídeo. Amém, amém. Amém. Quero agradecer a vocês em especial, né, por lembrarem de nós, nos dar essa oportunidade também de levar esse testemunho para um maior número de pessoas, né? É sempre importante a gente ouvir, principalmente testemunhos que venham a edificar a vida das pessoas, né? O nosso testemunho é edificante, não é? Como todo humano, não é? A gente erra. Sim. E Deus nos dá uma oportunidade nova. Deus é misericordioso, né? E assim tem sido no nosso dia a dia. A gente não merece de nenhuma forma estar aqui agora, mas Deus é misericordioso e nos dá essa oportunidade. Então agradecer a Ele, o Deus Todo-Poderoso, por este dia, por esse momento. Agradecer a vocês, não é? Por lembrar de nós, tá bom? E dizer que nós amamos muito vocês, essa família maravilhosa. A gente também. As filhas de vocês são especiais pra gente, né? Eu, por exemplo, de vira e mexe, tenho umas tretas com vocês por conta das meninas, mas é sempre... É o meu jeito, né? Às vezes eu sou muito mais chato com o que eu gosto. E aí, mas é difícil entender isso, né? A gente, pô, esse cara é muito chato e eu não sei o que é que passa no coração dele. Mas saibam que é sempre amor, né? Lógico que é com todas aquelas crianças. Eu pago um preço por conta daquilo ali. E é por isso que a gente tem lista de espera lá, né? Esses dias eu tava falando com as pessoas sobre isso. Deus não dá oportunidade a pessoas tão ruins assim como as pessoas dizem, né? Ou tentam lhe colocar de alguma forma. Eu trabalho com crianças, com adultos também. Se Deus coloca tanta gente para
envia tantas crianças para aquele lugar é porque algo ele tem para fazer na vida dessas pessoas, né? Verdade. E ele usa alguém. É. E olha que responsabilidade, Juninho. Quando você trata de criança, né? Quando você lida com criança, você está mexendo e você está interferindo, influenciando na formação daquele adulto, né? E assim, eu sei que você tem essa responsabilidade, a gente como pai entende, por isso que de vez em quando a gente tem umas tretas, né? Mas é isso, assim, é o que eu falo, né? Que bom que a gente se sente seguro de ser quem nós somos, de falar aquilo, né? Que a gente mesmo já teve uma vez, não foi que a gente se estranhou. E depois eu fui lhe pedir desculpa e a gente conversou, né? Mas assim, porque é um excesso de amor, um excesso de cuidado, e eu sei que não vem só dos pais, isso vem de vocês também. E todo mundo... às vezes erra tentando acertar mesmo, né? E tá tudo bem. E assim, eu fico feliz da gente poder ter essa liberdade de se relacionar dessa forma enquanto pai também. Isso, pais, né? E professor, de ter essa liberdade da gente se colocar, de Porque te isso é ouvir. verdade, né? Nada mais é do que verdade. Eu creio muito nisso, sabe? Eu sou muito aberto sobre isso. Eu não gosto de pessoas que não têm De personalidade, mentira, né? de mentira, sabe? Eu gosto das pessoas que são de verdade, porque eu sou esse cara. Sócrates me conhece mais no dia a dia assim do que você, né? Mas pelo pouco que você me conhece, né, até pela espiritualidade se percebe assim. Eu sou esse cara que todo mundo sabe. Eu não tenho um problema em falar, eu não tenho um problema em pedir perdão, eu não tenho um problema em assumir que eu errei, não é? E é isso daí. Então é uma honra muito grande pra gente receber a sua família lá. Vocês enquanto família, em ter a sua família ali. Todas aquelas crianças ali, como eu disse, a gente paga um preço para isso, e é por isso que Deus tem nos abençoado tanto naquela área também. Não é? A gente vive 24 horas pensando em melhorias, no que fazer para que a gente possa retribuir cada dia mais para a sociedade, porque ali está uma nova geração, né? De pessoas que eu creio que irá fazer a diferença de alguma forma. E Deus tem nos dado uma responsabilidade grande. Porque a gente sabe que na maioria daquelas pessoas que estão ali, não é só a criança, é uma família inteira que de alguma forma precisa de uma ajuda, né? É um auxílio da educação. Eu sempre falo para eles nas reuniões, falo, pais, vocês não pensem que isso aqui a gente está para aqui ensinar luta para os filhos de vocês, que eu não estou querendo ensinar luta para eles. Não é? A gente tem muita coisa para conseguir ajudar vocês na vida dessas crianças e na criação de vocês. Então, para que vocês sempre olhem pelo lado que necessita ser visto. Isso aqui é uma escola e é onde que nós que somos responsáveis por isso, nós pagamos um preço por essas crianças. Então, é por isso que eu sou tão rígido com vocês. Né? Vocês acompanham lá de vira e mexe as reuniões, eu sou bem duro com os pais, né? E aí, muitas vezes, os meus auxiliares lá, Juninho, por exemplo, fala assim, sensei, isso é maluco. Como é que o senhor fala isso com os pais? Você é doido? Eu falo, meu irmão, não tem um problema aqui, ninguém vai ficar aqui e eu não tenho medo de que amanhã não tenha nenhum pai que eles saiam, porque eu não tô aqui para ter cliente, eu tô aqui para fazer um propósito, é uma missão minha. E eu sempre sou aberto com pais, eu falo, vocês vão se zangar comigo, hein, gente? Porque, né? Eu dou cada dura nos pais lá. Então, enfim, isso daqui é um canal de bênção. Obrigado, viu, gente? Amém. Glória a Deus. Amém, tá? E quero agradecer a você, a Sócrates, a Deus, né? Primeiramente, pela oportunidade. Sempre dói, né? Um pouco falar, mas é para a glória do Senhor. Amém. E aí, se for para a glória dele e para alcançar vidas, a gente vai falar sim. Né? Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe esse projeto. Estou acompanhando, viu? Estou amando. Deus abençoe vocês. Amém. Então vamos orar, né? Amém. Vocês querem orar? Alguém quer orar? Amém. Você vê. Você sabe. Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, por esse momento. Te agradecer porque o Senhor tem derramado, Senhor, unidade e propósito sobre as nossas vidas, nos nossos casamentos, no nosso trabalho, em tudo aquilo que a gente tem feito para Ti também, Senhor. Que o Senhor derrame isso não só sobre as nossas vidas, um espírito de unidade sobre nós, mas sobre cada pessoa que está nos assistindo, que ficou aqui até o final, Senhor. Que o Senhor possa alcançar também, que possa transformar casamentos, vidas, histórias, transformar corações de cada um que nos assistiu.
que o teu amor, o teu poder, a tua graça alcance cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E eu queria agradecer a você que ficou aí até o final. Se você gostou, se você foi edificado, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e de também encaminhar esse vídeo para outras pessoas que precisam ser tocadas pelo Senhor através dessas histórias, através dessa mesa aqui. Então, que Deus te abençoe e até o próximo episódio.